Vamos falar então das contas do outro lado do balanço, do lado do passivo e patrimônio líquido. Lembrando que na lei das SAs, o patrimônio líquido é um grupo de contas do passivo, assim como o passivo exigível. Bom, o passivo exigível é organizado de acordo com o seu grau de exigibilidade. O ativo era de acordo com o seu grau de liquidez. Quanto mais líquido, mais em cima no ativo. No passivo é quanto mais exigível, mais em cima no passivo. Então olha aqui do ladinho aqui, passivo. Passivo circulante. O que é mais exigível? Normalmente são as contas de fornecedores. Depois salários, depois tributos, depois empréstimos, depois financiamento. Isto não é uma regra geral obrigatória, mas é normal. Veja que fornecedor a gente compra de fornecedor, uma empresa compra toda semana. E o salário do empregado você paga uma vez por mês, então você tem até o 5º dia útil do mês subsequente para pagar o empregado. O fornecedor tem conta vencendo sempre, quase toda semana tem uma conta vencendo. Por isso ela normalmente aparece antes. Continuando. No passivo circulante, agrupam-se as contas que já estão vencidas ou cuja exigibilidade está mais próxima. As contas mais comuns desse grupo são fornecedores a pagar, está ali do ladinho, né? Salários a pagar, tributos a recolher. Você deve ter ficado com uma pulga atrás da orelha. Por que tributos a recolher e não a pagar? Tem uma explicação, a gente vai comentar em seguida. No passivo exigível de longo prazo, agrupam-se as contas que possuem exigibilidade superior a 1 ano ou a um ciclo operacional, como explicamos. Normalmente são ali demonstradas as contas de empréstimos de longo prazo e de financiamento. Observação, há muitos empréstimos contratados de curto prazo, chamados também de empréstimo para capital de giro. Esses estão no passivo circulante. Esses empréstimos de longo prazo são empréstimos cujo vencimento é depois de 1 ano. Normalmente é o ciclo operacional. Outro comentário interessante. O que era um empréstimo que vencia em 2 anos, daqui a 1 ano vai vencer em 1 ano. Então aquilo que era uma dívida de longo prazo acaba sendo reclassificada para uma dívida de curto prazo e sai do passivo exigível de longo prazo e naquele ano que está faltando 1 ano para pagar, ela vira passivo de curto prazo ou passivo circulante. No patrimônio líquido são demonstrados os recursos aplicados pelos proprietários, pelos sócios, o capital social, os lucros acumulados de anos anteriores, períodos anteriores, e as reservas são contas típicas do patrimônio líquido. Estão ali indicadas aqui. Capital social é o aporte inicial dos sócios, lucros acumulados são lucros que a empresa tem no ano e que não distribui para os sócios, fica retido o lucro, e isso cresce o patrimônio líquido da empresa. E reservas. Reservas são provenientes de lucros acumulados, mas com uma destinação específica. Então há reservas de lucro, há reservas de capital, para reforçar o capital social, há reserva definida pela lei, que tem que ser feita, chamada reserva legal, há reservas constituídas para contingências, ou seja, coisas ruins que podem acontecer que a empresa não prevê, e essas reservas sempre do lucro, sempre não, elas normalmente nascem do lucro. Aqui nós temos um resumo dos grupos de conta do balanço patrimonial para você sedimentar o conhecimento. Então, no ativo circulante são as contas que estão constantemente em giro, sendo que a conversão em dinheiro será no máximo dentro do próximo exercício social, ou seja, do próximo ano. Aqui não está dizendo aquela exceção, se o ciclo operacional for maior do que 1 ano. Tá? Ativo não circulante. O realizável de longo prazo são bens e direitos que se transformam em dinheiro após 1 ano do levantamento do balanço patrimonial. Este ativo realizável de longo prazo é considerado giro ou circulante, só que o giro se dá no longo prazo.
Depois nós temos a conta de investimentos, são inversões financeiras de caráter permanente que geram rendimentos e não são necessários à manutenção da atividade fundamental da empresa. Exemplo, compra de obra de arte, compra de terreno que não é para a empresa, investimento em imóveis que não tem o intuito da empresa usar no seu negócio, aquisição de ações de outras companhias, de debêntures, títulos de outras companhias. O imobilizado são itens de natureza permanente, também igual, que serão utilizados para a manutenção da atividade básica da empresa. Exemplos: máquinas, equipamentos, imóveis usados no negócio, terrenos usados no negócio, veículos, móveis, utensílios, ferramentas. Intangíveis são bens incorpóreos, intangíveis, destinados à manutenção da empresa. Marcas, patentes, direitos de propriedade, direitos de exploração e assim softwares. O professor esqueceu de citar os softwares ali naquele slide precedente. Como nós vimos na explicação, investimentos imobilizados e intangíveis não há a intenção de venda. Eles têm caráter permanente, E por isso, aqui não apareceu permanente, mas também tem, eles ganham a siglinha de ativo permanente. Tá? Do lado do passivo, nós temos passivo circulante. São obrigações que serão liquidadas no próximo exercício social, ou seja, nos próximos 365 dias após o levantamento do balanço patrimonial. Isso se a empresa não tiver um ciclo operacional maior do que 1 ano, coisa que é incomum, que é excepcional. O passivo exigível de longo prazo são obrigações exigíveis que serão liquidadas com prazo superior a 1 ano. São as dívidas de longo prazo, empréstimo de longo prazo, financiamentos de longo prazo, provisões financeiras para longo prazo, leasing bancário, quando um leasing for um leasing tipicamente financeiro, que é tipicamente uma operação de crédito, né? Aqui o passivo circulante, o professor não deu exemplo, as 3 contas básicas associadas ao passivo circulante, associadas ao ciclo operacional, nascem do ciclo operacional, são fornecedores a pagar, salários a pagar e tributos a recolher. Esses tributos a recolher podem ser tributos previdenciários, também chamados de encargos sociais e trabalhistas, e pode ser também os tributos das operações da empresa, os tributos associados ao negócio, que pode ser ICMS, IPI, ISS a recolher, e pode ser o imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido a pagar. Patrimônio líquido são os recursos dos proprietários, ou seja, o capital investido, tal do capital social, o aporte inicial dos sócios, mais o rendimento desse capital. O que é o rendimento desse capital? É o lucro que foi sendo acumulado, ou seja, não foi distribuído aos sócios, foi acumulado. Professor, mas isso é uma injustiça? Não, pessoal, isso é muito comum, inclusive porque a lei das SAs obriga a uma parte do lucro ser obrigatoriamente retido, compor uma reserva chamada reserva legal. É 6% do lucro líquido. Ajustado, não tem um detalhe ali. Ok, capital, lucros e reservas. Continuando, há deduções do ativo circulante. Há deduções do ativo circulante. Típicas deduções: duplicatas a receber ou contas a receber. Lembra do que o professor explicou sobre duplicata? O comprador recebe produto, vai verificar se veio todos os produtos que ele encomendou e pega um documento chamado duplicata, vem 2, um é para ele, o outro ele assina um aceite. Recebi as mercadorias conforme pedido. Aceito. Devolve para o vendedor e esse documento é um título de crédito. Ou seja, a pessoa lá que vendeu pode protestá-la protestar se não receber, né? Entrar na justiça
e a justiça aceita aquilo como uma dívida líquida e certa e vai ser discutido judicialmente, tá? Duplicata a receber. Isso é muito comum nas empresas comerciais. Então, deduções da duplicatas a receber. A parcela estimada pela empresa que não será recebida em decorrência dos maus pagadores deverá ser subtraída da duplicata a receber com o título de ou provisão de devedores duvidosos ou provisão de crédito e liquidação duvidosa. Provisão de crédito e liquidação duvidosa. Ou seja, por causa de princípios contábeis, eu tenho que dizer assim, duplicatas a receber, vamos supor, 1 milhão. Tenho 1 milhão para receber de duplicatas. Mas eu espero não receber, por exemplo, 5% desse 1 milhão. Então, 50 mil eu acho que não vou receber, portanto, isso aqui é negativo. Eu espero receber, eu estou contando com apenas 950 mil para recebimento. Esta previsão de crédito e liquidação duvidosa é um registro necessário para atender o princípio contábil do conservadorismo, da prudência, né? Uma convenção. Ou seja, para que, ao ler essa informação, o usuário da informação, seja um administrador ou um outro, diga, apesar de ele ter direito de receber 1 milhão, eles acham que eu vou receber só 950. Porque se não tivesse essa observação aí embaixo, essa provisão de crédito e liquidação duvidosa, o usuário da informação teria uma informação que poderia distorcer a análise dele em relação à situação financeira da empresa. Tá? No estoque da empresa, existe uma provisão que é feita para ajuste de estoque a valor de mercado. Lembra do caso da prancha que o professor falou ali? Que no estoque a gente considerou que ela estava valendo 2 mil, né? No estoque. Lembram? Vamos voltar aqui rapidinho no nosso ciclo operacional. Tá vendo 2 mil ali? O valor da prancha aqui, né? 2 mil o valor. Se acontecer de no mercado aquela prancha não valer 2 mil, ele vendeu por 3 mil, mas ela no mercado não vale nem 2 mil, vale 1.800, a empresa é obrigada a fazer uma provisão, ajuste de mercado para chegar no valor verdadeiro. Nesse caso aqui, provisão, ajuste de mercado. Esse estoque vale só 1.800. Tá certo? Nós continuamos no próximo vídeo.